Olá, eu sou Vanessa Muniz e nós estamos no nosso programa Opinião Sem Muros do Conde TV, o programa que veio movimentar o mercado condominial com muita energia e conhecimento. Roda a vinheta, diretor. Estamos de volta e o assunto de hoje são as crianças nas áreas comuns dos condomínios. Os cuidados, os deveres, as manutenções do seu condomínio estão em ordem? Pessoal, a gente não pode mais perder crianças nas áreas comuns dos prédios. E para falar sobre isso, nós temos aqui o nosso querido, o nosso príncipe do mercado condominial, Ricardo Carpá, que é administrador, CEO da empresa Gabor e do Síndico 5 Estrelas, e vai falar com a gente um pouquinho sobre aquilo que ele entende do que está acontecendo no nosso mercado, trazendo, como sempre, algumas soluções e efetivamente um movimento de transformação para que cada um entenda verdadeiramente o seu papel dentro do universo condominial. Ricardo, me fala um pouquinho, você mora em condomínio, não mora? Sempre morei em condomínio. E você também tem filhos? Tenho 2 pequenos. Uma vai fazer 6 daqui a pouquinho e um acabou de fazer 10. Então você deve estar acompanhando o que está acontecendo nos nossos noticiários. Sim. Sobre as questões que estão aí acometendo as nossas crianças nas áreas comuns dos condomínios. Nós tivemos alguns casos, criança sozinha pegando um Porsche. Uau, a gente sabe que as crianças adoram carros, mas imagine na prática. Esse foi o menos problemático. Foi, isso que a gente nem falou dos outros. Uma criança passando de bicicleta atrás do carro poderia ter sido atropelada, o menino vai lá no muro. Outra criança brincando no playground, uma área apropriada, não é, para as crianças, no entanto, com um problema ali que deveria ter sido verificado na instalação do brinquedo e desacompanhada. A questão do carro também, criança desacompanhada. Criança aí que foi eletrocutada porque fiação exposta na área comum. Problemas do condomínio, falta de manutenção preventiva e corretiva, mas também desacompanhada. Me fala um pouco, o que é que você está achando desses problemas que estão aí surgindo de uma forma muito avassaladora no nosso mercado condominial? E eu vejo que, na verdade, as coisas só estão piorando. Ou é impressão minha? Eu sempre, nas aulas que eu dou na Gabor, eu sempre falo que manutenção é a parte mais importante do condomínio. Porque o condomínio, ele é uma edificação, e essa edificação, ela envelhece, e essa edificação, ela começa a ter problemas, igual a gente tem na nossa saúde física, ela começa a ter problemas. E esses problemas não bem cuidados, elas podem proporcionar tragédias. Eu falo isso com uma certa frequência há anos, e parece que de um mês para cá deu tudo junto, né? Parece que uma coisa atrai a outra, infelizmente. Eu não sei se é uma coincidência, que aconteceu tudo ao mesmo tempo, ou se com o tempo a coisa vai piorando. Então a gente tem o caso aqui das pontes em São Paulo, que teve um problema na ponte na Marginal, aí foi verificar as outras pontes e tinha mais 10, 15 pontes com problemas. O que acontece é que hoje, muitas vezes, o síndico, ele não faz uma verificação do que tem dentro do condomínio, que não é aparente. Sim. Então, se não é um problema aparente, ele toca o barco como se não tivesse que ter verificação e responsabilidades. A gente tem diversas tragédias que acontecem não só em condomínios, mas como em clubes também, por ou falta de manutenção ou falta de um cuidado extra que poderia ter sido realizado por parte do síndico. Então, o primeiro ponto que eu tenho para destacar é esse: síndico, você está preparado e você está olhando todos os detalhes que podem trazer uma tragédia, um acidente para o seu condomínio? Então, quadras de futebol, brinquedos, parte de fiação, tudo, porque a criança vai mexer em coisa que não deve, criança vai se pendurar em coisa que não deve. Não dá para falar, foi culpa da criança.
A criança é vulnerável na história, né? E vai fazer. Eu fazia, você fazia, e todo mundo, toda criança faz coisa errada. Sim. Errada... Não tem a malícia, né? Molequice, né? É criança. A criança Sim. não tem muita noção de algumas coisas. A gente tem que preparar para que não aconteça nada. Esse é o primeiro ponto, e eu tenho a impressão de que muitos síndicos não fazem isso da maneira correta. E o segundo ponto são os pais. Não sei exatamente esses casos, a idade das crianças, mas a gente tem uma idade ali onde as crianças podem ficar sozinhas. Normalmente é 12 anos. A partir de 12 anos ela pode ficar ali na área comum, brincando. Abaixo dessa idade tem que ter um acompanhamento. E aí quando vai reduzindo, pior ainda. A gente teve um caso alguns anos atrás de uma criança que subiu as escadas e acabou caindo numa área que era para estar fechada, não estava tão, mas era uma criança que tinha acho que 5 anos de idade. Então tem os dois pontos de responsabilidade, do síndico, né, do condomínio, na figura do síndico, e dos pais também, que é importante. Exatamente. Existe um cuidado e é uma via de mão dupla, né? A gente pensa muito nas questões de responsabilidades dos síndicos, mas também tem as obrigações que deveriam ali ser feitas no caso dos pais e responsáveis, né? Nessa questão das manutenções preventivas e corretivas, eu percebo, né, que as pessoas elas só querem cuidar daquilo que você falou aparente, mas só querem trazer comodidades, cuidar do jardim e não cuidar a fundo da parte aí dos órgãos, como você fez uma menção ao corpo humano, das partes internas que deveriam ali também ser cuidados, né? Um plano de manutenção corretiva, um plano de manutenção preventiva, ele deveria, inclusive, já ficar exposto a todas as pessoas do universo condominial, daquele DNA de condomínio, para que mostre ali o trabalho daquele síndico. E nós temos um problema também, né? Que algumas manutenções, por não terem sido feitas no momento oportuno, acabam ficando mais caras, né? Uhum. Tem até uma máxima que eu falo, que é assim, olha, o condomínio é que nem plano de saúde. Quanto mais velho, mais caro. Sim. E se as pessoas pensassem um pouco nessa questão, não demandariam questões que não são tão emergenciais, tão urgentes, negligenciando as questões de manutenção. Nos cursos que você dá para os síndicos profissionais, ou pessoas que ainda não têm a formação de síndico profissional, mas querem entrar no mercado, como é que é essa abordagem nas formações? Eu falo que a questão da manutenção ela tem 3 frentes. Ela tem a questão do conforto e desconforto, né? Porque um elevador quebrado gera desconforto, uma sauna não funcionando gera desconforto, e quando está tudo funcionando, conforto, comodidade. A segunda parte é vulnerabilidade ou segurança, seja ela física para a entrada de bandidos, porque se a manutenção, o portão estiver quebrado, vulnerabilidade para a entrada. Se as câmeras estiverem quebradas, vulnerabilidade para a entrada. Mas também tem a vulnerabilidade de acidentes por falta de manutenção. Então, esse é o segundo ponto do tripé. E o terceiro é valorização patrimonial. Porque um condomínio com uma manutenção bem feita, ela reduz custo de manutenção a médio prazo, né? Tem uma estimativa aí que fala que quando você tem um condomínio com manutenção preventiva bem feita, você vai ter uma redução de 25% a 30% no custo de manutenção a médio e longo prazo, e o condomínio fica muito melhor para as pessoas, fica mais bonito, Então, tem esses 3 tripés, e eu bato muito nessa questão, porque a maioria dos síndicos não são engenheiros, né? Então, você é advogada, eu sou administrador, tem muitos síndicos, acho que a maioria é advogado ou administrador. É verdade. E tem poucos que são engenheiros. Então, você tem que ter alguém... Não importa se é da sua equipe, se é um terceiro, se é da equipe da administradora, mas você precisa ter um olhar mais clínico. Lógico que com a nossa experiência de anos de condomínios, a gente consegue ver muita coisa, visualizar muita coisa, mas é importante você ter um respaldo de um profissional que possa te orientar da maneira correta. E às vezes o caso que aparente aconteceu um desses condomínios do Rio de Janeiro é que aparentemente foi instalado um equipamento de maneira incorreta, né? Então esse é um outro ponto. Qual empresa que vai instalar? Qual equipamento que vai ser instalado? Não é só questão de beleza e preço. Tem que ter um ponto prioritário, que é a segurança. E essa segurança que normalmente é negligenciada, por isso acontecem os problemas, pessoal. E aí gera o quê?
indenização por dano moral. Aquele que assume o risco de não fazer algo que deveria ter sido observado, ele depois paga por isso, né? E aí muitos síndicos aí estão sendo, de certa forma, condenados em indenizações por dano moral, condenados aí a terem que pagar determinada demanda que traga prejuízo ao condomínio, tendo que lavrar boletins de ocorrência e serem parte num processo porque negligenciaram, né? Agiram ali de todas as formas que não deveriam ter agido por determinadas situações, seja por questões econômicas que não foram aprovadas em assembleia, seja por incompetência, vamos dizer assim, claramente, né? Incompetência, falta de formação adequada, né? A gente sabe que hoje existem muitos cursos, inclusive, no mercado, muitos, gente, é muita gente querendo dar pitaco sem ter aí conhecimento de causa, né? Tô mentindo? Não. Tem gente se formando em finais de semana. Então, os moradores dos prédios também devem ficar muito atentos com quem eles colocam para trabalhar dentro do condomínio. E muitos não têm nem auto de responsabilidade técnica, vai responsabilizar quem? Né? É uma situação bastante desafiadora. Você falou num ponto principal aqui também do nosso programa, que a gente sempre vai trazer uma ideia com relação à segurança. Segurança, por exemplo, das câmeras. Uhum. Será que em determinado momento essas câmeras de segurança estão funcionando para verificar aquilo que está acontecendo no prédio? Aquilo que a gente falou logo no começo do programa foram situações que foram filmadas, que foram gravadas, que foram ali documentadas. E aquilo que não é? Já imaginou? Lembrando disso, eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso patrocinador, a CoSecurity, que traz aí a segurança que os condomínios precisam para dentro da edificação. O que você pensa a respeito disso, Ricardo? Sobre essa questão da falta de cuidado nas questões de segurança com relação às crianças. Nas aulas eu também digo sempre o seguinte: faz uma assembleia, aí um projeto de segurança maravilhoso, aí gasta R$500 mil para equipar todo o condomínio com sistemas de segurança e depois de um determinado tempo ele não é monitorado para ver se está funcionando. Daqui a 6 meses, 1 ano, tem um problema, pega a imagem da câmera, aquela câmera não está funcionando. Nossa. Então, isso é habitual em condomínio. Então, o síndico, ele precisa ter uma rotina que ele pode delegar ao gerente predial, ao zelador, não importa, e fazer só a supervisão, de monitorar se os equipamentos de segurança estão funcionando. Aquelas cercas elétricas que ficam em volta do condomínio, a maioria está desligada, porque fica disparando e aí vai lá e desliga. Então, não adianta você comprar um baita sistema se esse sistema não está funcionando, não tem monitoramento. Eu faço uma brincadeira em sala de aula que eu falo: a maioria dos síndicos não planejam, quase todos agem e quase nenhum monitora. Então faz muita coisa sem planejar, beleza. Alguns planejou, implantou e o monitoramento não é feito. Então essa parte é muito importante de monitorar para ver tanto equipamento de segurança como qualquer outro tipo de equipamento, como procedimentos de segurança também. Né? Então não adianta você colocar um sistema onde o porteiro tem que tirar foto do prestador de serviço e foto do RG, por exemplo. E aí nunca ninguém faz a supervisão. Aí um porteiro esquece uma vez, daqui a pouco ele não faz nunca mais. Exatamente. Vira o espantalho dos condomínios. Eu até agora ultimamente tenho falado isso. Os condomínios, eles estão colocando espantalhos, né, como se tivesse uma plantação de milho, para afastar ali o bandido, mas o espantalho, ele não vai fazer absolutamente nada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Pessoal, observaram o que ele falou. Monitoramento daquilo que vocês já planejaram e executaram, ele é imprescindível, imprescindível. Aí acontece um acidente com as crianças, que é o tema do nosso programa. Sim. Veja só, com crianças que são pequenas, vulneráveis, não tem a malícia de um adulto, e olha que tem adulto que já também não tem malícia, mas aí já é adulto, largadas, abandonadas, negligenciadas pelos pais, que devem ali ter o cuidado, dever de cuidado com seus filhos, não é? Delegando essa responsabilidade aos síndicos, muitas vezes, aos funcionários do condomínio, aos rondas dos prédios, aos gerentes de adeus. Eu falo que as crianças ainda elas são muito abençoadas e protegidas pela divindade. Eu sempre falo isso, porque senão era para acontecer coisas muito piores, infinitamente piores, dentro dos prédios. Aí eu trago para você a questão da legislação, né? Deixa eu te fazer um corte. Sim, por favor.
Um outro ponto é primeiros socorros. Quantos condomínios têm no seu corpo de funcionários eles treinados para primeiros socorros? Normalmente nenhum, ou quando tem, porque a NR7 antigamente ele obrigava. Aí você tinha um funcionário. Só que às vezes o funcionário não está naquele horário no condomínio. Então o que custa para o condomínio colocar os seus funcionários em treinamento uma vez por ano de primeiros socorros? Vai custar para o condomínio, sei lá, R$1.000, R$1.500. É insignificante e pode salvar vidas. E pode. Pode salvar vidas ou até evitar coisas piores. Então, vou dar um exemplo. Uma criança cai e bate as costas. Você não pode pegar ela no colo, por exemplo. Você tem que imobilizar, colocar pegar numa maca. Então, esse tipo de atendimento inicial, ele é muito importante. E os condomínios não fazem. Aí, quando acontece uma tragédia, aí o condomínio faz, mas já aconteceu a tragédia. Já aconteceu, não adianta. E olha, é um preço insignificante para um condomínio, onde tudo ali vai ser rateado, para trazer segurança e salvar uma vida, porque salva uma vida. Eu tive um caso de uma criança uma vez engasgando na área comum, e engasgando com aquelas balas, pareciam aquelas balas softs da nossa época, que eu mesma já engasguei várias vezes. Tem que fazer a manobra aqui, né? Tem que fazer. Quem fez? Eu fiz. Porque eu tenho curso de primeiros socorros, tem todo um cuidado. Mas se eu não tivesse, funcionários ali ficaram apavorados. Aí tinha um que tinha feito o curso até e falou, ai, mas eu fiquei muito apavorado porque eu fiquei com medo de quebrar a costelinha da criança, né? Fico com medo. Mas por que não? É melhor quebrar uma costela do que morrer afogado. Exatamente. Aí eu penso, por que não os pais também, os moradores dos condomínios, serem convidados, assim como a gente faz a questão do Corpo de Bombeiros, né, com relação à brigada de incêndio, que eles já não participam, e muito é ensinado nesses cursos, por que não também trazer essa possibilidade para os moradores dos condomínios participarem também? Porque excelente. Salva uma vida. Eu me lembro quando meu filho nasceu, ele engasgou. Eu não sabia que tinha que colocar a medicação na bochecha, e foi direto na garganta que fechou a glote, e ele ali desfaleceu. A sorte que uma semana antes, Deus é muito bom, o pai dele fez todo o procedimento, porque eu mesma fiquei sem chão com o bebê desfalecido, você imagina. Então, se não tivesse feito, a gente teria perdido o meu filho, teria perdido um bebê. Quantos casos a gente não conhece que acontecem isso e que acontecem dentro das dependências dos condomínios, dentro dos apartamentos, com as famílias ali. Então, esse programa, inclusive, é um alerta para todos os pais responsáveis e moradores dos empreendimentos, né? Seja condomínio de casa, seja condomínios aí de apartamentos, horizontal, vertical, não importa. Mas essa conscientização de que nós todos podemos salvar vidas. Até porque a gente fala muito da questão da legislação. A legislação é o de menos, ela vem aí para nortear aquilo que deve ser feito. Mas a questão da vida, que hoje é o melhor e maior patrimônio que qualquer um pode ter, ele não pode ser negligenciado, né? Eu vejo a questão, por exemplo, dos elevadores. A gente tem a questão dos elevadores, a gente tem norma para a questão dos elevadores. Eu vejo adultos desesperados quando eles ficam presos em cabinas dos elevadores. Imagine só as crianças. Fala pra gente um pouquinho sobre os casos que você tem conhecimento de pais aí que acabam negligenciando seus filhos nas áreas comuns e deixando, na idade que já não é adequada, pegando o elevador sozinho. Isso é muito comum, né? Até saiu recentemente, né, uma norma indicando a partir de 12 anos para usar as áreas comuns, elevadores. Então, a gente vê isso muito recorrente. As crianças usarem os elevadores de forma... é só 3 andares, é só 2 andares. Exatamente. E eu sou assim, eu acho que o síndico... Primeiro que o morador ele tem que ter essa consciência. E porque, mas o elevador nunca parou. Vai esperar acontecer. O nunca, uma hora acontece. Então, é importante os pais terem essa consciência. Exatamente. E as tragédias estão mostrando, é difícil acontecer? É muito difícil, mas acontece. E se fosse o seu filho? É um alerta para quem está nos assistindo nesse momento. E a segunda coisa é o síndico ser ativo. Ele conversar com os pais, ele mandar uma advertência, se necessário uma multa, porque ele tem que, de certa forma, tentar conscientizar, né, aquele morador de que ele está colocando o filho dele
em risco. É até difícil falar isso, né? Você ter que colocar na cabeça de um pai que está colocando o filho em risco. É lamentável os casos que acontecem, mas todos eles, pessoal, podem ser evitados. E de que forma que o síndico pode agir? Conscientizando. Porque às vezes o morador está alienado, não está percebendo, ele está com muita coisa para fazer. Eu vejo pais aí que falam, eu estava trabalhando, eu vou ficar com ele em casa, como é que eu vou fazer? Já não é uma responsabilidade do síndico isso. Aquele que pariu o seu filho, é ele que tem que cuidar do seu filho. E quando você não tem condições de cuidar, você tem que colocar alguém responsável para supervisioná-lo e cuidar dele, né? Eu tive um caso recente num dos prédios que crianças pequenas já sabiam até nadar, tá? Mas estavam lá sozinhas numa piscina adulta. E aí fui chamada por 2 senhoras que estavam lá e falaram, olha, pelo amor de Deus, eles não são nossos netos. Eles não são nossos netos. Eu falei, quem? As crianças sozinhas na piscina. Aí eu chamei para conversar. Mais preocupante ainda. Perguntei, qual é a idade de vocês? E aliás, o número de afogamentos cresceu. E é absurdo, assim. Se você buscar o número de crianças que morrem afogadas, é um número é enorme. É que muita coisa a gente não fica sabendo. Tem esses casos. Agora, tem um negócio que é o seguinte, outro dia eu recebi uma imagem de uma piscina lotada. Nossa. E uma criança, acho que devia ter 4, 5, 6 anos, não sei, pulou, começou a brincar e ela começou a se afogar e as pessoas não viram ela se afogando. Meu Deus. Porque você tá ali conversando, barulho, não sei o que, a criança tava a 2 metros. E aí ela quase faleceu, depois uma pessoa viu, conseguiu pegar, tirar, reanimar, mas mesmo com os pais ali presentes... Pode acontecer. Fica atento. Acho que esse é um ponto importante, porque é 1 minuto... É só 1 minuto. E tem um caso, essas crianças menores, né, principalmente aquelas que já sabem nadar, que acabam não tendo tanto medo da questão de brincar na piscina, elas fazem piruetas. Uhum. E muitas vezes elas acabam batendo o corpo na borda, a cabeça, enfim. E o acidente já ali também acontece. Se com os pais próximos já é bastante desafiador, porque muitos deles acabam não tendo nem as capacitações para um salvamento, imagine se eles estiverem sozinhos. Nesse caso que eu te falei, eu cheguei a chamar a mãe, menina dando pirueta. E a senhorinha assim, ai meu Deus, ele vai quebrar a cabeça, desesperada. Aí ela veio tirar satisfação, toda nervosa, sorrindo, brava. Não, porque eu estou com visita em casa. Aí eu pensei, olha, tá tudo bem, a senhora pode receber a visita que a senhora quiser, mas os seus filhos não podem. Tá escrita aonde? Aí eu apontei para a placa e falei, olha, a placa ali tá bem grande, mas a senhora pode também consultar o regulamento interno e a legislação também, porque da forma como a senhora deixou os seus filhos, eu posso dizer claramente que é abandono de incapaz. Aí a pessoa já olha e fala, o quê? Eu estou abandonando meu filho? Eu falei, as regras do condomínio são muito claras com relação às crianças. Então, o síndico ele também tem que se posicionar. Pelo menos da minha forma de agir como síndica de prédios, eu trago a questão da conscientização e eu falo o porquê das coisas e aonde estão as coisas. Hoje você veja, né? Eu tenho sugerido aos síndicos mandar aquilo que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Que a responsabilidade são deles. Não que os problemas, como a gente falou logo no começo do programa, de manutenções, enfim, falta delas, não vão resolver alguma coisa. Mas os pais estando ali, é diferente. Nesses casos que eu citei logo no começo do programa, as crianças todas estavam sem supervisão de um adulto. Nem falando em responsável, mas de supervisão de ninguém. Aí acaba sendo pior. E se uma câmera não está funcionando? A criança fica lá, estatelada, poderia salvar, poderia ter dado um jeito, teria dado uma oportunidade. A gente perde-se oportunidades pela falta de diligência e mais, né, do assumir a responsabilidade. Não dá pra gente aceitar mais isso como normal. E eu percebo que muitos síndicos, às vezes, para se manter dentro dos prédios, para manter ali um contrato, ele acaba ficando quieto. Não falando, não escancarando o que está acontecendo no prédio. Como é que você pensa que essa comunicação ela deve acontecer para os síndicos que estão nos assistindo? Primeiro, o que eu queria falar para você que está nos assistindo, eu vou até olhar agora diretamente para a câmera, para de pensar sempre em contratar o mais barato. É o melhor custo-benefício. E qual que é o melhor benefício de um equipamento dentro de um condomínio? Segurança. Não é beleza, não é preço, é segurança. Então, um parquinho, às vezes você tem ali uma diferença de um equipamento de 50 mil para 60. Geralmente, deve ter uma justificativa desse de 50 para 60. E se você fizer o rateio entre 200, 300 moradores, não é significativo. Então, o que mais me assusta
dentro de condomínio é essa necessidade de pagar mais barato. Verdade. Tudo tem que pagar mais barato. Não, mas dá para economizar, dá para pagar menos. Às vezes o cara tá chorando por R$500. Tem coisa que dá para economizar, mas tem coisa que não dá. Você pode negociar para pagar bem, melhor custo-benefício. E eu vejo muito, acho que a grande maioria dos problemas em condomínios são esses. Então você vê, por exemplo, os laudos que tem dentro de condomínio. Normas regulamentadoras, o Ministério do Trabalho, laudo de para-raio. Paga-se um trocado para algumas empresas, que é sabido que quem vai lá não é um engenheiro, quem vai lá é um assistente, ou um estagiário, ou um menino que não tem nenhuma formação, tira umas fotos, o cara vai lá só assina. Quer dizer, mas cumprir a obrigatoriedade. Esse pensamento que para mim é um absurdo. Então a gente precisa conscientizar de que tem que ser feito de maneira correta. Sim. Não adianta ter o laudo, tá aqui o laudo. Dane-se o laudo. O laudo é bom, é importante, não sei o quê, mas é o menos importante. É papel só, né? O importante é o para-raio tá funcionando direto, Exato. A parte elétrica tá funcionando direito. Então, acho que esse tem que ser o foco e prioridade do síndico. Exato. E às vezes o síndico não tem esse conhecimento, mas ele pode contratar empresas especializadas no atendimento às normas dos condomínios. O síndico, ele não precisa saber tudo, e nem dá. O mercado condominial, o conhecimento, ele é muito rápido, mas ele pode contratar quem sabe. Para vocês terem uma base, se vocês contratarem uma empresa, a gente falando aqui nas questões de piscina, que vai dar todo o amparo e assessoria de normativa aos síndicos, a gente sabe, existem normas e legislação, tem a BNT para as questões de piscina, onde ali você coloca aquela boia, o cara fala assim, nossa, mas por que tem aquela boia laranja? Tem um motivo para estar lá. Sim. Nossa, mas por que um botão antipânico? Tem um motivo para ter sido instalado. O que a gente tem que lembrar é que o princípio da dignidade da pessoa, a vida, ela deve se sobressair sobre qualquer questão. Não é? Nós lidamos com vidas todos os dias, nós lidamos com famílias todos os dias, nós lidamos com crianças todos os dias. E se cada um realmente cumprir o seu papel dentro daquilo que se comprometeu, dentro desse ecossistema condominial, tudo dá certo. Não posso esquecer de falar que o programa também tem o apoio da Eletromídia no seu prédio, comunicação assertiva, gente. Aliás, dá para usar muito para conscientização dos moradores. Pois é, o pessoal tá chegando no elevador, coloca ali a comunicação. Gente, comunicação curta, pelo amor de Deus, não adianta fazer um texto gigante, porque aquele que tá no primeiro andar, com imagem ou vídeo melhor. De preferência, que seja interativo, porque eu vejo síndicos que colocam textões que a pessoa que tá até o 5º andar, ela já não vai ler nada. O cara, se a pessoa que quiser do último ainda fazer a leitura, mas é chato. Então, letras grandes, de uma forma que a pessoa não tem interesse em ler. Porque não adianta também não utilizar aquilo que está a serviço de vocês para o bem comum. Essa parte das crianças na área comum é um ótimo alerta. Esse daí principalmente, porque de verdade, com o mundo de gente alienada que a gente vive hoje, muita gente esquece. Gente, esquece. Porque tem pais que esquecem os filhos dentro dos carros. Tem pais que perdem crianças juntinho no mercado. Semana passada aconteceu um. Então, você viu isso? Faleceu. Você viu que coisa terrível? Uma criança que poderia ter tido aí a sua vida assegurada. E não teve. Isso é muito triste. Não poderia deixar de falar também aqui do nosso patrocinador, a nossa empresa querida, a Atala. Querido carinho, um beijo, obrigada pela oportunidade. Que também, gente, quando a gente tem aí reformas nas fachadas, vejo crianças brincando na garagem. Gente, brincando na garagem. Ricardo, pode criança ficar brincando na garagem? Garagem não é lugar de brincar. E pior, né? Porque você pode atropelar. Imagina, você tá dando uma ré, tá no seu ponto cego, e aí você atropela uma criança que pode vir a falecer. Pode. Além de tirar a vida da criança, que já é o fim do mundo, já é uma desgraça que é a maior de todas, imagina o peso que cai sobre você se tirar a vida de uma criança. Essa parte, para mim, tem que ser assim, por isso que é bom ter as câmeras. Sim. E o síndico tem que ser, para mim, é sangue nos olhos, é zero tolerância. É zero tolerância. Porque também, infelizmente, acontece com uma certa frequência. Sim. As pessoas, teve um caso até daquela apresentadora famosa, que era da Globo, Drica, sei lá, que ela... Tem a Cristiane Torlone que matou o próprio filho. Imagina se matar seu próprio filho. Então assim... Aquilo ficou na minha mente. E aí você fica... Imagina como que é para uma pessoa, né?
E o carro tem pontos cegos. Tem. Então, você pode olhar, você pode ter câmera, você pode... Tem ponto cego. Não tem jeito. Tem a pilar, tem a parte do carro aqui que te tampa alguma visão e tal. Então, tem que ser tolerância zero. E você falou sobre manutenção de fachada, é outro ponto. Fazer como empresa qualquer, pode cair, pode deslocar alguma coisa, pode... Ou o próprio cara que está lá fazendo pode cair. Então, assim, já é uma desgraça por si só. Imagina você ser síndico de um prédio que alguém morre. Nossa, é a coisa mais horrível do mundo. Eu nem dormiria, vou ser bem sincera. Eu teria Nossa, seria terrível. Agora veja uma coisa, né? Olha quantas questões que a gente trouxe nesse programa de hoje, falando sobre questões de manutenções, questões aí de responsabilidade e tudo ligado às crianças nos prédios. A gente sabe que os prédios são povoados por crianças. Inclusive, eu falo que tem alguns condomínios que quando você vê que tem muita criança mesmo, você fala, eita, que água boa, né? Fala, essa água aí tem que tomar cuidado. Tem condomínio que outro dia eu falei, nossa, tem tanta criança que eu não vou nem tomar água daqui, né? De brincadeira. Mas assim, é uma questão de muita responsabilidade para todos nós, para quem tem filhos e para quem não tem. Essa questão dos carros, tem um monte de carros que não tem câmera de ré, por exemplo. Sim. Né? A gente tem que lembrar dessas questões. A gente vive num mundo com pessoas que cada vez estão mais imediatistas, querem tudo de ontem para hoje, têm filhos, mas não querem aí cuidar dos seus filhos, ou inventam qualquer motivo, porque, gente, é inventar motivos, desculpe, quem não tem condições de ter filhos e cuidar dos filhos não devem ter filhos, né? Ou pelo menos contratar uma babá, mas uma babá, gente, por favor, que realmente cuide das crianças, não fiquem lá no grupo do WhatsApp com as coleguinhas. Tem babás e babás, né? Sim. Tem babás que são maravilhosas, que cuidam das crianças, tem outras que cuidam do celular. É isso, sentam no chão, todas largadas, você vê aquele grupo de mulheres Daqui de a branco. pouco a criança tá de ponta cabeça no fio de alta tensão. Pois é, e aí fala assim, mas o síndico que não percebeu, mas eu estava no banheiro. Não importa, leva a criança junto. Não deixem as crianças negligenciadas no condomínio. Olha, o nosso programa já está chegando ao final. Eu já tô ficando triste por isso. Já tô querendo o próximo. Eu amei fazer parte desse primeiro programa e tenho certeza que isso aqui vai estourar. Vai ser um negócio que vai romper muros. Eu espero verdadeiramente, porque a intenção é essa. Eu vou mudar o nome do programa. Em vez de 100 muros, vai romper muros. Vai rompendo muros. Eu acho... Vai estourar tudo isso aqui. Pois é, tem que. Porque se a gente não tiver essa intenção positiva, porque o programa, ele tem uma intenção positiva de realmente fazer um movimento no mercado condominial para que as pessoas assumam os seus papéis. E quando eu falo assumam os seus papéis e as pessoas, são os síndicos assumindo seus papéis, os conselheiros assumindo seus papéis, os subsíndicos, os moradores, os condôminos, tem diferença, os visitantes, os prestadores de serviço, os funcionários, todas as pessoas que fazem parte desse ecossistema. Ricardo, nem te falei, esse vai ser um programa diferente, porque nós vamos ter aqui convidados que normalmente às vezes só ficam no anonimato. Então, eu quero que o pessoal fique curioso para saber como é que vai funcionar. Gente importante que não aparece. É isso. Pessoas que merecem ter vez e voz. E aqui é um programa para todos. Opinião Sem Muros com Vanessa Muniz e hoje com esse convidado ilustre, Ricardo Carpá. Ricardo, por favor, faça suas considerações finais. Já falo, hein? Muito obrigada por você ter sido meu primeiro entrevistado. Eu que agradeço e a minha consideração final é para falar de você. Você é uma pessoa que se posiciona muito bem, de maneira firme, representa muita gente, principalmente as mulheres. Quando a gente viaja, muitas vezes a gente está em eventos juntos, né? A gente se encontra e você vê muitas vezes as mulheres falando para você que, putz, como é importante ter a sua figura e que para elas ganham força para brigar quando necessário, para falar o que tem que falar, porque você é uma mulher muito forte. Então isso você é muito inspiradora e é muito bom estar perto de você e fazer parte da sua história aí no segmento. Chegamos ao final de mais um programa Opinião Sem Muros com Vanessa Muniz e eu não poderia deixar de finalizar o programa dando a minha opinião. Mães, pais responsáveis das crianças que moram nos condomínios, façam o seu papel. Quem pariu Mateus, que balance o berço.
Se você tem filhos, as crianças que são vulneráveis, não tem malícia, não tem aí a sua responsabilidade ainda, não abandonem seus filhos nas áreas comuns dos prédios, porque muitas vezes vocês vão lidar com situações desagradáveis, como as que foram e estão sendo noticiadas o tempo inteiro nas mídias, tratando de crianças que aí perderam a sua vida por falta de manutenção nos condomínios. Aqui existem dois erros. O erro do síndico, o erro do gestor, que não realizou adequadamente as manutenções, e há o erro também dos pais irresponsáveis, que têm o dever, não é uma faculdade, têm o dever de cuidar dos seus filhos e não o fazem. Negligenciam os seus filhos nas áreas comuns dos prédios, achando, axiologistas, que os funcionários, o síndico, tem a obrigatoriedade de cuidar dessas crianças. O síndico, ele tem a obrigatoriedade de manter as áreas do condomínio em ordem. Porém, o acompanhamento dessas crianças deve ser realizado pelos seus pais ou responsáveis. Vamos criar consciência dos papéis de cada um do universo condominial para que a gente não tenha que lidar com situações horrorosas, desastrosas, tristes, como as que a gente vem acompanhando nos noticiários. A situação é grave, a situação é séria e ela deve ser corrigida por todos nós. Para que tenhamos um condomínio com pessoas realmente felizes, é necessário, é um chamamento para que todos criem a sua conscientização de que nós não estamos aqui de férias e devemos criar um ambiente saudável dentro dos prédios para que todos possamos viver de forma harmônica e feliz. Opinião Sem Muros com Vanessa Muniz no canal do Conde TV. Se você gostou, compartilhe. Se você se inscreveu, você receberá conteúdos incríveis para movimentar todo o ecossistema condominial. Curtam a nossa página, tragam aí assuntos que vocês gostariam que fossem tratados no nosso programa, indicação de pessoas que devem estar aqui falando para vocês, porque aqui vocês têm vez e voz. Muito obrigada e até o próximo programa.